Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alex Costa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um livro de um cara. É na verdade a minha segunda leitura desse autor e já deu pra perceber que eu vou ler muitos e muitos e muitos outros livros dele, porque o cara, eu tô com a minha língua coçando pra chamá-lo de mestre da escrita. Escreve muito, muito, muito bem. E eu tô falando sobre Stephen King e o seu O Iluminado. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o livro, sobre a experiência de leitura, fica aí que já já eu te conto. Então, gente, eu vou começar esse vídeo rasgando muita seda pra esse cara. O Iluminado, do Stephen King, é o segundo livro que eu leio do autor, e que é um autor que já tá me ganhando assim, ó. A primeira leitura, eu imagino que quem acompanha o canal vai saber disso. A primeira leitura que eu fiz do autor foi no começo desse ano, e eu tô falando de It, a Coisa, que foi um livro que me surpreendeu muito. Fiquei com um pouco de receio de ler It, porque é um livro de 1100 páginas, e eu acho que eu nunca tinha encarado um calhamaço desse tamanho, dessa magnitude, mas foi um livro assim que voou nas minhas mãos, porque a escrita do Stephen King é muito, muito boa, ele consegue te prender muito, e foi exatamente isso que aconteceu com o Iluminado também. O Iluminado não é tão grande quanto It, né, tem quase suas 500 páginas, mas foi um livro também que voou das minhas mãos. Fiz essa leitura junto com um grande colega, que foi o Maílson, lá do Notas de um Observador. E foi uma leitura muito, muito bacana mesmo. E depois eu descobri, na verdade eu já sabia, né? Depois eu fui assistir ao filme, O Iluminado. E aí eu falo, mais pro final do vídeo, eu falo um pouquinho também sobre a experiência de ter assistido O Iluminado. Mas falando sobre a história que tá aqui no livro, do que o livro fala? Bom, aqui o Iluminado vai narrar a história do Jack Torrance e da família Torrance, que é o Jack, Wendy, que é a sua esposa, e Danny, que é o seu filho. Danny é uma criança de 5 anos que consegue ler pensamentos, que consegue se comunicar através do pensamento com outros iluminados, por assim dizer. E essa iluminação a gente pode entender meio que como um tipo de mediunidade. Então Danny, na verdade, é o iluminado. Eu falo isso porque eu já tinha visto algumas fotos, algumas cenas sobre o filme O Iluminado, e eu achei que fosse o pai da família, no caso fosse o Jack, mas depois eu acabei, com o livro, acabei descobrindo que era, na verdade, o Danny. E o Jack é um ex-professor de língua inglesa, é um escritor um tanto frustrado, conseguiu vender alguns dos seus escritos, mas ainda é muito frustrado com a sua carreira de escritor, tá falido, tem graves e sérios problemas, entre eles o mais sério é o alcoolismo, né? Um cara violento também, mas muito dessa violência é causada pelo alcoolismo. E aí o Jack tá falido e tem uma esposa e um filho para sustentar. Então ele perde o emprego como professor de língua inglesa, não consegue mais produzir literariamente, e aí ele acaba aceitando um emprego de inverno num hotel chamado Hotel Overlook, que fecha durante o inverno por estar numa região onde as vias de acesso são interditadas por causa da neve, e ali ele aceita um emprego de inverno para passar 5 ou 6 meses, se não me engano. E aí ele vê essa oportunidade desse novo emprego como uma chance de se refazer, né? Ele está saindo do trauma de perder o emprego porque agrediu a um aluno. E aí ele vê essa oportunidade no Hotel Overlook como uma chance de se refazer, se reerguer, né, e colocar a cabeça no lugar, mas não é isso que acontece, porque o Hotel Overlook tem o seu passado sombrio e carrega com ele muitas, como eu posso dizer, muitas coisas macabras, né, muitas mortes, assassinatos, traições. Para um iluminado, esse lugar é terrível, porque ele tem acesso a tudo isso. É como se o Danny, o garotinho de 5 anos, né, ele tivesse acesso a todo o passado do Overlook. E aí lá nesse lugar, lá no Overlook, cumprindo essa temporada, as coisas meio que se complicam, né? Tanto para o Jack, que aí vai ser totalmente atingido por essas forças estranhas que estão lá
no Overlook, como o Danny, que tem uma mediunidade muito sensível e aí também vai ser muito atingido. E no meio disso tudo, a Wendy, que tem uma mediunidade fraca, mas ainda tem determinado tipo de mediunidade e consegue entender o filho, os dilemas ali. Até o meio da narrativa, a gente percebe que tem tudo pra dar certo ali, né? A gente percebe que o hotel é misterioso, mas que de certa forma o Danny vai conseguir vencer isso. Mas do meio da narrativa pro final, assim, ela toma um caminho totalmente diferente do que a gente tá pensando, ou pelo menos do que eu estava pensando. E muitas coisas macabras continuam acontecendo. Aqui eu vou ter que parar por aqui pra não dar spoiler. Mas uma coisa que me chamou a atenção no começo do livro foi ele ter falado sobre a síndrome da cabana. E é uma síndrome que eu não conhecia, que é a síndrome da cabana. Depois eu fui pesquisar e acabei descobrindo que é uma síndrome não tão comum, mas que acontece ainda, que é quando você precisa estar num lugar ali com determinadas pessoas. Isso acaba te dando uma sensação de claustrofobia, uma agonia, sabe? Uma coisa assim ruim. Isso pode ter várias consequências. O Jack conhecia essa síndrome e explica lá na hora que ele vai fazer a entrevista. O entrevistador pergunta: você já ouviu falar da síndrome da cabana? E ele: sim, já ouvi. E aí ele explica que é exatamente isso, essa sensação de sufocamento, por assim dizer, de estar dentro de um lugar com pessoas e saber que não pode sair. É interessante eu ter lido esse livro agora, porque a gente está vivendo um pouco, né, do que a gente pode encarar como muitas pessoas tendo síndrome da cabana, tendo que estar em certos lugares aqui, né, em quarentena, com às vezes sua família, com amigos, ou estar preso em um lugar, não poder sair e acabar se afundando ou encarando essa síndrome, né, que é chamada síndrome da cabana. A narrativa é fantástica. Depois eu descobri, esse foi o terceiro livro, um fato interessante, esse foi o terceiro livro publicado pelo Stephen King, lá pelos anos de 1970, 1977, se eu não me engano. Foi um grande sucesso. Em 1980, o Kubrick faz a adaptação para o cinema, né, que eu acho que a adaptação no cinema eu acho que é ainda mais conhecida do que o livro. Mas essa adaptação é feita em 80, mas tem coisas muito interessantes sobre essa adaptação do Kubrick. Porque eu tava lendo, né, sobre isso na internet e, assim, foi uma coisa muito interessante de descobrir que essa adaptação ela não agradou a uma pessoa que eu acho que ela deveria ter agradado, que foi o próprio Stephen King. Por que eu falo isso? Uma adaptação cinematográfica tem que ser do gosto do autor, do livro, né? Tem que ser do gosto do Stephen King. Não é exatamente isso. Mas quando a gente conhece um pouco da biografia do Stephen King, e é algo que eu estou pesquisando também, buscando conhecer, a gente sabe que esse cara ele teve grandes e sérios problemas com o alcoolismo, tal qual o personagem principal. E um dos grandes medos do King também era que isso refletisse, né, de modo negativo na sua família, tal qual Jack Torrance. E então a gente percebe que tem alguns fragmentos biográficos do Stephen King dentro do livro, e talvez ele tivesse esse apego maior ao Iluminado, né? O autor tivesse esse apego maior ao Iluminado e buscasse na linguagem cinematográfica, né, no filme, buscasse o máximo de semelhança com a sua escrita, e eu acho que ele não encontrou isso. E ele chegou a fazer na época algumas críticas ao filme, principalmente porque o filme tem um desfecho bem diferente do livro. Então é uma curiosidade à parte, mas é interessante da gente saber também, né, já que a gente tem aí as duas linguagens, livro e filme. No demais, eu espero que vocês tenham tido a curiosidade de conhecer o Iluminado, e garanto pra vocês que é um livro, como eu falei, é um livro que voa das nossas mãos, porque Stephen King escreve muito bem. Já tô aqui me preparando para fazer a terceira, a quarta, a quinta leitura do Stephen King. Acredito que esse ano eu leio mais um livro dele, não sei qual ainda. Enfim, espero que vocês tenham ficado curiosos para ler o Iluminado, ou conhecer um pouco mais da biografia e bibliografia do Stephen King. E essa é a minha dica de hoje. Valeu, galera!